Campeonato Carioca pode voltar a ser jogado já em maio e sem público. Afinal, é até algo normal que se volte a jogar futebol nos próximos meses, sem a presença de público no estádio. Com o alto custo do Maracanã, o Flamengo já começou a se movimentar para poder mandar os seus jogos na Gávea. E o Fluminense pode mandar os seus jogos nas Laranjeiras? Vamos falar sobre isso daqui nesse Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este é um vídeo que está saindo na segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. É importante pontuar a data aqui, porque as informações podem mudar, né, de acordo com o tempo. E, bem, vamos ser sinceros, né? Primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like, essa é a minha sinceridade com você. E se inscrever aqui no canal também, mas vamos partir para poder o assunto Laranjeiras e o assunto Fluminense jogar lá. Já deixo de antemão, eu não sou o maior especialista em Laranjeiras. A galera sempre fala, por que você não fala tanto desse assunto, da reforma? Justamente por eu não conhecer tanto. E as informações serem muito difíceis de você ter certeza e encontrar. Então eu normalmente não falo muito desse tema, até porque vocês têm lá o Kaique Pereira, né, do Letreria do Castilho, que sempre fala sobre o tema. Então, assim, eu entendo que essa é uma parte em que eu não tenho muita propriedade para poder falar sobre o assunto, então eu não falo, vou ficar falando besteiras, né? Mas nesse momento, eu fui pegar o assunto para poder dar uma focada, né, nele. Vamos lá. Sobre Laranjeiras, eu comecei a ter essa ideia quando eu vi uma notícia de que o Flamengo estaria se movimentando para mandar seus jogos na Gávea, caso voltasse a ter jogo com portões fechados. Eu pensei, pô, Gávea, cara, a Gávea não é assim, considerando os 4 estádios dos clubes do Rio mais marcantes pra mim, qual que são os estádios marcantes dos 4, né? Se você exclui Maracanã. Pra mim, Botafogo é Caio Martins, em Niterói. Hoje em dia, pra mim, eu já associo o Botafogo ao Engenhão, mas pra mim era Caio Martins é o estádio do Botafogo, Laranjeiras do Fluminense, a Gávea do Flamengo e São Januário do Vasco. Desses, obviamente, o que está em melhores condições é o Vasco, está sendo utilizado até hoje, o São Januário. Caio Martins acho que nem é do Botafogo, se eu não me engano, mas também não está, né, não é uma situação comum voltar a jogar lá. A Gávea eu nunca associei muito como estádio mesmo. Diferente das Laranjeiras, que foi um estádio muito histórico, mas que perdeu força ao longo dos anos. Enfim, a gente até viu várias matérias aí, já fazem 17 anos, tem 17 anos que o Fluminense não joga lá. Bem, qual foi a situação? Quando eu vi isso do Flamengo, eu pensei, pô, se eles vão jogar na Gávea, que nem é isso tudo, a gente poderia levar esses jogos para Laranjeiras, né? Fui dar uma olhada em qual que era o projeto do Flamengo. Não há ainda um projeto muito grande. Porém, é importante destacar que a Gávea foi reformada há pouco tempo, porque é a sede do Flamengo, ou seja, passou por reformas, mas não sei como funciona a questão de jogos lá, de cabine, etc. Eu sei que o último jogo lá foi na década de 90 ainda, né? Como comparação, Laranjeiras parou em 2003. Falando especificamente sobre o Fluminense, né, eu citei aqui o Flamengo até para dar o teor da ideia. Sobre o Fluminense, eu fui pesquisar sobre Laranjeiras. Falei, pô, se o principal problema é com arquibancada, é com acesso, é com o estatuto do torcedor, né, o que impede hoje de ter jogo do Fluminense com torcida nas Laranjeiras é o estatuto do torcedor, enfim, tem uma série de coisas ali que tem que ser cumpridas e o Fluminense não tem, né, Laranjeiras não tem, só que sem torcedor, né, não perde-se boa parte dessa lógica. Aí eu fui ver o que seria necessário. A primeira coisa é laudo do Corpo de Bombeiros, laudos ali da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, os laudos municipais, né, e estaduais, para o campeonato estadual. Bem, esses laudos obviamente não estão 100% em dia, porque o Fluminense não precisa desses laudos para mando de jogo profissional, né? Eu não sei se é o mesmo do futebol da base, etc., mas todo ano a gente vê no início do ano ali, vários estádios, teve um ano, não lembro agora se foi de 2015, 2017, mas foi por essa época assim, faz entre 5 e 3 anos atrás, de que, se eu não me engano, tinha 16 times na Série A do Carioca e 3 estádios tinham laudo para poder receber jogo. Então, assim, isso é algo que é feito muito em cima da hora,
para jogo do profissional. Laranjeiras vem recebendo jogos sistematicamente do feminino e do campeonato brasileiro, campeonato estadual de base, principalmente sub-20 e sub-17. Mas jogo do profissional é outra história. Eu até vi uma galera comentando de que, é fácil, né? Você faz ali uma reforma nos vestiários, né? No vestiário do visitante, o vestiário do mandante foi recém-reformado, e, tá show já pra jogar, né? Na equipe de arbitragem ali também, mas não é bem assim. Eu tive em Laranjeiras há pouco tempo, né? Eu fui lá, conhecendo mesmo a fundo algumas coisas, em maio do ano passado, no Joga nas Laranjeiras número 1, e tive agora de novo em fevereiro desse ano no Joga nas Laranjeiras número 2. Também estive lá na Flu Camp, onde também dei uma rodada boa por lá. Bem, o que eu posso avaliar sobre o estádio? Primeiro, pensando só em questão de bola e campo de jogador, ter um jogo profissional nas Laranjeiras. Pro Fluminense, pra equipe do Fluminense, o vestiário é muito bom, é novo, e assim, te garanto que não deixa a desejar em vestiários de Moça Bonita, vestiário do Elci Rezende, talvez, enfim, não conheço o vestiário desses dois estádios, mas sei que a estrutura para o time principal do Fluminense lá seria muito boa. Tem uma sala de entrevistas que não seria utilizada também, já que possivelmente não teriam a presença de repórteres, né, no local. Então, pro time do Fluminense, em questão de vestiário não teria problema. Já o visitante, dessa última vez que eu estive lá em fevereiro, a gente não utilizou o vestiário do visitante. Já da primeira vez, em maio do ano passado, como era um jogo na sequência do outro, você saía, você se arrumava para o jogo no vestiário do Fluminense, no vestiário do mandante, e após a partida você tomava banho no vestiário do visitante. Então eu pude conhecer o vestiário do visitante. É extremamente simples, não estava quebrado nem nada disso, mas assim, muito, muito simples. É tipo um vestiário que eu via nos campeonatos que eu jogava, né, aqui em Tanguá, em Rio Bonito. Muito, 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 muito simples mesmo. Não sei se teria alguma coisa que seria necessária, etc. Mas muito simples e, em maio do ano passado, um ano atrás, estava ali numa condição normal. Sobre o jogo em si, principal, gramado. Gramado de Laranjeiras, quando eu estive lá em fevereiro, ele estava ali num processo de troca, enfim, de reforma, né, já que era um período sem jogos, né, o Fluminense joga a base e o feminino jogam ali até quase o final do ano, no início do ano não tem jogo lá. E tava num estado muito ruim mesmo. Eu tirei algumas fotos na época, fotos minhas, né, na arquibancada, eu vou colocar aí agora e vocês dão uma olhada no canto da foto, tá aparecendo aí agora, no canto da foto, que seria a linha de fundo, né, a linha quase de fundo ali do gramado. Então, isso seria um problema para consertar também. Vestiário de arbitragem, obviamente, eu não tive acesso. Esses 3 pontos aí, a gente tira o time visitante, os outros 2 pontos, só fazer uma reforma ali, troca o gramado rapidinho, troca um pedaço do gramado, faz uma reforma barata e etc. Não é simples assim. Principalmente porque, não só porque falta dinheiro para pagar salário, mas também porque estamos num período de paralisações. Fazer uma obra nesse período é algo extremamente complexo. Muito complexo mesmo. Você contratar uma construtora, ter ali toda a questão burocrática da reforma, a questão até de execução da reforma com todos os bloqueios que estão acontecendo, não seria simples de realizá-la. É óbvio que na questão financeira de uma reforma ali, tem o ponto de que a gente vai perder muito mais dinheiro jogando no Maracanã, já que o custo do Maracanã, só para você dar a partida ali no Maracanã, ele ser ligado para poder operar sem público nenhum, é um custo bizarro. Acho que 1 ou 2 jogos pagariam essas mini reformas ali em Laranjeiras. Porém, é o que eu tô falando, não é só o dinheiro, é a questão do trabalho também. O ponto principal para mim, acho que essas questões aí seriam um pouco contornáveis, até porque faltam 2 jogos, um jogo contra time pequeno, né, que tem o nosso mando, que é a Volta Redonda, o outro contra o Macaé é mando deles. O ponto aí que eu acho que chamaria bastante atenção é transmissão. A galera eu via falando, se em 2003 dava para ter jogo lá, dá para ter jogo lá hoje, tem como transmitir, não é a mesma coisa. Os jogos que tem tido em Laranjeiras, que tem tido transmissão, são jogos da base.
Normalmente, como que funciona e jogos do feminino, né? Essas transmissões normalmente acontecem pelo Globoesporte.com, às vezes até pelo Sport TV e pelo Maicujo, né? Que é onde tem também as transmissões feitas pela CBF. Como que funciona uma transmissão dessa? Primeiro é que é uma equipe só que tá lá. Só tá lá uma, no máximo, a equipe do Fute Rio, às vezes ia, né? Mas é a equipe só do detentor da transmissão, que é o Globoesporte.com, Sport TV ou do Maicujo. É uma câmera, às vezes tem uma segunda câmera e tal, com o cara operando lá de baixo, mas é uma câmera com narrador e comentarista, às vezes só o narrador, como já aconteceu algumas vezes. Então, assim, é uma estrutura mínima, que para um jogo de campeonato carioca, isso não acontece. A gente sabe que vão várias rádios para lá, e até tem espaço ali mais para rádio, assim, tem um espaço. Existe um espaço ali, que é na saída do Salão Nobre, se eu não me engano, existe ali um espaço. Mas é uma condição extremamente precária. Dá para funcionar? Dá. Mas dependeria de muita boa vontade da transmissão também, de rebaixar um pouco o nível, afinal de contas, teria um sério problema em relação a câmeras, etc. E já que o público não poderá estar no estádio, tem que ter uma transmissão boa, vai estar todo mundo assistindo na televisão. E eu não sei se a detentora dos direitos teria ali disposição a aceitar esse tipo de transmissão, e também a questão das rádios, né? As rádios têm ali a sequência embaixo, e que é uma situação também, é o que eu tô falando, não é que esteja quebrado, esteja largado, não, é que é uma outra época, uma outra estrutura, e a gente sabe que a estrutura do futebol de 2003 para 2020 mudou muito, muito mesmo. Por último, teria um outro problema ainda, que era, o Fluminense não joga em Laranjeiras desde 2003. E a gente sabe que muita gente não está tendo consciência da necessidade do distanciamento físico, né? Não falo nem isolamento social, porque por rede social você ainda se fala, mas muita gente não está tendo noção disso. E ter o Fluminense de volta em Laranjeiras mexeria com o coração de muita gente, a ponto de, não duvido, ir para Laranjeiras, ficar em volta do estádio e querer fazer ali uma ação, que seria muito bonita de fato, mas não seria o ideal nesse momento. Poderia acarretar isso. Acho até difícil, estou considerando essa possibilidade, mas acho difícil de acontecer, mas é algo que pode ser levado em conta. Eu gostaria de ver jogo que o Fluminense fizesse em Laranjeiras demais, demais. Eu sempre falo que eu comecei a acompanhar o Fluminense com afinco em 2005, com 9 anos, 9 para 10 anos. Eu nunca vi o Fluminense jogando em Laranjeiras. Isso seria espetacular para mim. Óbvio que eu preferia ver do estádio, mas só de ver na televisão seria muito maneiro, muito legal mesmo. Mas eu olhando com o meu olhar de futebol século XXI, segunda parte, acho que pode ter barreiras ali no caminho que o Fluminense não vai conseguir pular. Acho que dá para pular, dependeria de um esforço muito grande de todas as áreas. Esforço esse que eu acho que vale a pena, considerando o desgaste financeiro de se jogar no Maracanã. Mas, por outro lado, também tem um outro problema, que é: não adianta você querer sair da sua casa que você está alugando ali para poder ir para sua casa própria, porque o custo é menor, se você ainda continua com a sua casa lá pagando o aluguel. E Maracanã continua na administração de Flamengo e de Fluminense. Ou seja, boa parte dos custos do Maracanã já vão acontecer. Teria que ser opcional de aumentar esse custo ou não, mas os custos do Maracanã vão continuar acontecendo ainda. Fato é, não temos novidades ainda sobre isso, vamos aguardar, porque deve ter novidades nos próximos dias, e você sempre sabe, se tiver novidade, você vai saber aqui no Raiz Tricolor, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!